bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, mais um dia de palavra, para mais um dia onde a gente possa vir alimentar a nossa carne e o nosso espírito, fortalecê-los ao mesmo tempo. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5, tá? Eu vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar abrindo esse momento, então vai se preparando aí, pegando a sua Bíblia, tá bom? Que a gente vai estar aqui convidando eles para estar aqui conosco. Vamos lá, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, eu convido a Senhor Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco, Senhor. Que teu Espírito venha de encontro a nós, Pai, que venha falar aos nossos corações, é que a tua palavra, Pai, quer nos ensinar, Senhor. Que venhamos ter o coração, Pai, receptíveis a ti, Senhor. Aonde venhamos todos os dias, Pai, buscar o nosso alimento diário, a qual o nosso espírito e a nossa carne venham estar fortalecidos em ti, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abra sua Bíblia em Atos 5, tá? Versículo 3 fala assim: Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Gente, aqui é a história de Ananias e Safira, né, a esposa dele. E essa história aqui, se você pegar para ler, você vai observar que eles venderam as posses deles para poder seguir Jesus. Naquela época, as pessoas vendiam o que tinham para poder doar, né, para a obra do Senhor e poder seguir Jesus. Não é que você precisava vender algo para poder seguir Jesus, tá? Eu não estou pregando isso aqui, eu estou falando isso aqui, né? Mas a gente sempre sabe, Deus não quer nada seu, então você não precisa dar dinheiro para ele, né? Mas nesse costume aqui daquela época, as pessoas faziam isso, tá? As pessoas vendiam o que tinham, davam em doação aos pobres para poder seguir, né, os discípulos, Jesus ali, tá? Então, o que esse versículo aqui, né, essa parte da história que Deus quer falar conosco, né? Ananias, ele teve um coração contaminado, vamos colocar assim, tá? Não é o que o apóstolo ele tá falando, né? Tá explicando. O dinheiro era dele, a casa era dele. Não tinha por que ele omitir, vamos botar assim, ele teve uma omissão ali, né? Ele teve uma intenção no coração diferenciada, né? Se a intenção dele era vender tudo e dar aos pobres, por que ele só deu uma parte? Né? Aí se você vai parar para pensar, você vai falar assim: Roberta, porque ele precisava sobreviver, porque ele precisava de ter dinheiro para as necessidades básicas dele, então ele resolveu dar apenas uma parte. Só que naquele contexto ali da história, eles vendiam tudo e davam tudo, sabe, para os pobres, né? Então ali, nesse contexto aqui, o coração dele foi inflamado. O coração dele foi atingido pela oposição, foi atingido, né, pela mentira, tá? Então ele ocultou algo, tá? E é justamente isso que Deus quer que a gente entenda hoje, tá? A gente escuta muito falar na palavra de Deus que nada fica oculto aos olhos de Deus. Isso serve tanto para quem te persegue como para você em si. Tá? Então, a gente precisa entender que Deus abomina a mentira, tá? A mentira não é de Deus, a mentira é do inferno, a mentira é do diabo, tá? Então, a mentira é da oposição, né? Vocês escutam muito eu falar que é oposição, né? Que eu tento colocar a oposição de uma forma menos pesada na ministração, tá bom? Então, muitas pessoas, elas têm uma certa dificuldade, né, de aceitar a palavra inferno, ou aceitar a palavra diabo, ou aceitar a palavra demônios. Então, a gente usa a palavra oposição para você ficar, né, um pouco mais aceitável, né, isso para algumas pessoas, tá? Não que eu tenha receio ou medo de falar, tá bom, gente? Tem uma coisa que eu não tenho medo, é justamente deles, tá bom?
Então, voltando aqui para a gente entender. Então, aqui ele omitiu, né? Ele teve uma semente de omissão no coração, tá? E é justamente isso aqui que a gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, o que é isso? Onisciente, ele sabe o que você pensa antes de você pensar, e ele consegue entender você no meio de uma multidão falando todo mundo ao mesmo tempo. Ele sabe quem é você, ele sabe o que você pensa antes mesmo de você pensar. Ele é onipresente. O que é onipresença, gente? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, ele está em lugares que você não pode ir, que você não está, e ao mesmo tempo ele está com você. Entende? E quem é onipresente, onipresente, onisciente e onipotente? O que é onipotente? Onipotente, ele tem todo o poder do mundo na palma da mão. Ou seja, não existe ninguém no mundo mais poderoso do que Deus. Entende? Então, através disso, né, a gente consegue ter uma abrangência de que nada fica oculto aos olhos de Deus. Tá? E isso serve tanto para mim, para você, tá? Pra gente não fazer nada de errado, e ao mesmo tempo, para se alguém fizer algo de errado conosco, a gente vai saber que nesse meio do caminho vai ter uma justiça. Do mesmo modo que a gente lança algo na vida de alguém, a gente também pode ser uma vítima, entende? Então, nada fica oculto aos olhos de Deus, tá? Então, se você hoje tem um hábito de mentir, se você hoje acha que o que você faz não tem ninguém olhando, tá? O ser humano tem disso, né? De às vezes estar em situações que a gente olha ao nosso derredor e fala assim, não tem ninguém olhando, eu vou fazer isso aqui. Não tem ninguém olhando, eu vou pegar esse dinheiro aqui. Não tem câmera olhando, não tem como provar que eu fiz. Só que saiba você que Deus está vendo. Deus está vendo o seu ato, Deus está vendo a intenção do seu coração, tá? Isso que você está fazendo é uma forma de mentir. E Deus abomina mentira, tá? Então, o que a gente precisa aprender? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos nos redimir com Deus. Nós precisamos pedir perdão a Deus, tá? Falando assim, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu tenho esse hábito, eu sei que é um hábito feio, eu sei que é um hábito que não agrada o seu coração. Me ajuda a não mentir mais. Me ajuda a não omitir mais. Me ajuda a não pecar mais. Que nós tenhamos a humildade de reconhecer que sozinhos nós não conseguimos e que nós precisamos conseguir ajuda em Deus. Tá bom, gente? Então, tende por algo na tua vida. Fale a verdade, mesmo que a verdade venha te prejudicar. Roberta, mas aí eu não acho justo. Mas não é você que vai fazer justiça por você. Não é você que vai te justificar. A partir do momento que você não mente, a partir do momento que você tem isso, né? Isso que eu acabei de falar, de você falar a verdade mesmo que venha te prejudicar, como um lema na tua vida, tá? Deus passa a te justificar, tá? Então você tende a errar menos, você tende a querer fazer as coisas mais certas, você tende a querer andar na santificação, você tende a querer andar na luz, entende, gente? Então, não ache que o que você está fazendo hoje não vai ter uma consequência. Tudo que a gente planta, gente, a gente colhe. Seja uma hora, seja uma hora ou outra, a gente vai colher o que a gente está plantando, tá? Então, queira você plantar boas sementes, tá? Queira você ser a diferença onde Deus coloca de uma forma positiva, tá? Não de uma forma negativa. Queira você hoje ser um instrumento de Deus aonde Deus está te colocando, tá? Então vigia os teus pensamentos. A tendência do ser humano é sempre tender a procurar algo mais fácil. É sempre tender a omitir o que foi feito. Não seja conivente com o erro de ninguém, tá? Tem muitas pessoas que acham que o fato de você estar numa situação e você não falar algo que você viu o outro fazendo de errado, acha que nada vai acontecer com você e acha que você está fazendo certo. Eu tenho algo para te dizer.
Se você está vendo alguém fazer algo errado na sua frente, você sabe que aquela pessoa está fazendo pode vir prejudicar uma vida, ou pode vir prejudicar a si mesmo, ou pode vir prejudicar qualquer coisa, saiba você que está sendo cúmplice dessa pessoa, tá? Ou seja, você está errando 2 vezes. O cúmplice é aquela pessoa que teve a oportunidade de falar o correto, de falar, fazer o certo e não fez porque preferiu omitir. E as pessoas acham, o mundo coloca como se a omissão fosse algo normal. A omissão não é algo normal, gente. A omissão é tão mentira quanto. A omissão às vezes consegue ser pior do que a mentira. Porque você teve a oportunidade de fazer o certo, você teve a oportunidade de corrigir aquela situação, porém você preferiu se ausentar, você preferiu se omitir. Ou seja, você é tão culpado quanto a pessoa que fez, tá? Então começa a trazer isso para sua vida, tá? Começa a querer andar na luz, começa a querer a não ser conivente com o erro de ninguém, a não ser conivente com seus próprios erros. Se você é uma pessoa que tende a mentir, se você é uma pessoa que tende a querer omitir as coisas, começa a pedir a Deus para transformar o seu coração, tá? Para transformar você de dentro para fora. Permita do Espírito Santo mexer, tá? Porque é o Espírito Santo que vai te convencer que você está errado, tá? E vai te mostrar o caminho que você deve andar, tá bom? E se você não conhece ainda Jesus, se você ainda não sabe, né, como é que funciona o reino de Deus, vamos colocar assim, tá? Começa a buscar mais ele em intimidade, tá? Começa a buscar mais ele na palavra, começa a orar mais, começa a buscar mais, que o próprio Deus, o próprio Jesus e o próprio Espírito Santo, ele vai trabalhar dentro de você e você vai começar a andar nos caminhos do Senhor, tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje, tá? O devocional. Eu espero de coração que, se você tem um hábito de mentir, que você pare com isso e que você venha pro caminho da luz, pro caminho da santificação, pro caminho de Jesus, tá bom? E queira ser uma pessoa transformada, uma pessoa melhor, uma pessoa livre e liberta, porque a mentira nos aprisiona. A mentira nos dá aquele sentimento de culpa. Isso é uma prisão, isso é um cativeiro. Que você venha a ser livre em Cristo Jesus, tá bom? Vamos aqui fazer uma oração de encerramento, vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Senhor, obrigada, Senhor, por essa palavra. Paizinho, ensina os nossos corações a andar nos teus caminhos, Senhor. Que nós venhamos, Pai, ter o coração desprendido, Pai, disposto, disponível para Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, Senhor. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida aqui, Pai, venha ter o coração trabalhado pelas Tuas mãos, moldado e lapidado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Que vocês venham ter um dia espetacular na presença de Deus. Fique na paz. Tchau, tchau.